Bom dia. Vamos fazer então como eu combinei, né, do exercício aí do exercício 6, né, dessa lista da parte vibracional. Então nós temos aqui solventes, né, não polares, e onde que tem aí dissolvido, né, o pentacloro, aí, o PCl5, tá? Pentacloreto de fósforo, e na forma aí de PCl5. Tá? E aí ele já avisa aí para nós, né, já auxilia simetria D3H. O que ele quer? Ele quer que determina, né, então, os números, as simetrias, né, a atividade espectroscópica de todos os diferentes modos normais e associar as frequências. Então nós temos aqui dois, né? Nós temos aqui o Raman, mostrando aqui os dados de se o Raman está polarizado ou não polarizado e os dados de infravermelho obtidos. Certo? Então, vamos, inicialmente, fazemos o que? Nós vamos fazer a nossa análise de vibração. Né? Então, vamos desenhar aqui a nossa molécula. Nós temos aqui os penta Cl, tá? E temos D3H, cujos valores são E, como sempre, 2C3, 3C2, sigma H, 2S3, 3 sigma V. E aí nós vamos ter 6, né? Vamos botar XYZ em todos, por quê? Porque foi nos dados ali, os dados de todos, não falou assim, só o estiramento PCL. Né? Então nós vamos ter que fazer de todos, tá? Aí o C3, tá, gente? Aqui eu já fiz, então só vou aqui meio que copiar, tá? Menos 2, 4, menos 2 e 4. E aí nós temos o A1', nós vamos ter os valores, né? Vai dar 2, o A2' vai ser 1, o E' vai dar 4, o A1 duas linhas 0 e o A2 duas linhas 3 e o E duas linhas igual a 2, tá? Então desses é o total. Se você pegar aqui só a parte de translação, né, nós vamos pegar o E' e um A2 duas linhas. E se nós pegarmos aqui o de rotação, nós vamos ter o E duas linhas e o A2'. Então, de forma que vibração, subtraindo aqui, nós vamos ter de vibração, nós vamos ter o 2 A1' mais 3E', mais 2 A2 duas linhas, mais E duas linhas. Agora nós precisamos saber quem que é ativo no infravermelho e quanto que é ativo no rotacional. Eu gosto sempre de seguir, né, e fazer todas aquelas operações, tá? Mas nada impede que vocês façam de forma mais rápida. Por que eu faço isso? Né, muitas vezes é porque para a gente estar sempre lembrando de onde que vem isso, né? Para não ficar só decorando, e aí depois, daqui 2 anos, 3 anos, quando vocês pegarem a matriz de novo, vocês vão lá, como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Não, aí você segue, né, a teoria e vocês vão deduzir rapidamente, né? Então o que nós temos aqui? Olha, para A1', né,
nós vamos ver claramente que, né, você vai ter aqui a componente aulinha, né, dessa primeiro produto aqui. O segundo aulinha, você vai ter aqui linha, duas linhas, e você vai ter aqui o linha. E de novo, não, você vai ter aqui, no primeiro você vai ter linha, no segundo você vai ter A1 mais A2 mais linha. Tá? Então você tem ele aqui. E por final, você tem lá o A1 linha, linha e duas linhas, vezes o A2 linhas, e esse vai ser igual a zero, porque não tem nenhum produto aqui que dá A1 linha. E por fim você tem o R do A1 linha com o linha e duas linhas, que você vai ver que você vai ter, né, fazendo tudo bonitinho, o duas linhas. Esse aqui é A1 duas linhas mais A2 duas linhas mais duas linhas, enquanto que o último vai ser A1 linha mais A2 linha mais linha. Então você tem aqui, ele é ativo no Raman. Então o que nós temos de ativo no infra-Raman? O duas linhas, o linha e o A1 linha. No infravermelho, a mesma coisa, né? Nós vamos pegar e vamos ver que nós temos o linha e o A2 duas linhas, né? Então se você faz aqui vezes A1 linha, vai dar igual a zero. Se você fizer linha A2 duas linhas vezes qual? Vezes o linha, aí você vai ver que vai dar, né? O primeiro aqui vai ser A1 linha mais A2 linhas mais linha, né? Então você tem aqui, e esse aqui vai ser duas linhas, então você tem, ele é ativo. No infravermelho você tem o A1 linha, E linha, A2 duas linhas, vezes o A2 duas linhas, né? É onde que você vai ter aqui o E duas linhas e o A1 linha. Então ele é ativo no infravermelho. E por fim, o último, E linha e A2 duas linhas, vezes o E duas linhas, onde que nós vamos ter nós vamos ver, né, que nós vamos ter aqui o E duas linhas e embaixo nós vamos ter o aqui você vai ter A1 duas linhas, A2 duas linhas mais E duas linhas, e o de baixo você tem o E linha. Então desta forma, esse aqui não é. Então, nós temos três também, que são esses três, né? A1 linha, E linha, A2, né? Duas linhas e o E linha, tá? Então, a partir de agora, o que acontece? Nós podemos, então, analisar. Para simplificar, eu vou colocar aqui só para facilitar a nossa vida. O que nós conseguimos? Então, nós sabemos que do Raman são ativos o A1 linha, o 3E linha e o 1E duas linhas. E nós temos o infravermelho, que é igual a 3E linha mais 2A2 duas linhas. Tá? Então agora nós temos que trabalhar aqui. Observem, gente, que vocês têm aqui, olha, quantos picos? 3 com 2, 5. Você tem que ter 5 no infravermelho. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui você tem que ter 5 no Raman
nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! O que nós erramos aqui? Nós temos 2 aulinha, né? Então, nós temos aqui 6, tá certo? Aulinha. Então, a primeira coisa que nós já sabemos, polarizado, o Raman é polarizado, então é o totalmente simétrico. Então, a gente já sabe que este é o A1', este é o A1'. Ele não tem aqui. Qual outro que tem no Raman e não tem no infravermelho? Então, no Raman, nós temos o E2'. Por que ele? Porque ele não tem no infravermelho, que é esse aqui. Então, esse necessariamente tem que ser a 2 linhas. Tá certo? Agora, qual que tem no infravermelho e não tem no Raman? Nós temos o A2, 2 linhas. Então, agora nós temos esse A2, 2 linhas. Esse aqui tem que ter. Esse é esse. Né? Ah, mas são 2. Então, esse outro também. Por quê? Porque ele não pode ter, né? Aqui, ó, não tem no Raman. E o que tem no Raman não tem o E2 linhas e o A1'. Então, sobraram quem? Sobraram os mais altos aqui, que está faltando quem no Raman? Nós já olhamos o A1' e já olhamos o E2'. Está faltando o E'. Então, esse tem que ser E'. Mas eu tenho mais 3 E'. Então, esse tem que ser E', esse tem que ser E'. Não tem outra escolha. São os únicos 3 que sobraram. Então, necessariamente, este aqui tem que ser E'. E este de baixo tem que ser E'. E o de cima tem que ser E'. São os 3 que tem tanto no infravermelho quanto no Raman. Então, desta forma, nós, né, conseguimos associar todos os modos vibracionais, né, simetrias e a atividade, né, de cada um deles. Tá? Então, nós estamos atribuindo a simetria de cada um deles. E a partir daqui a gente pode, né, entender, né, como que o espectro de Raman infravermelho evidencia de que eles fizeram realmente a medida de uma espécie do tipo PCl5 com a simetria D3H. Tá certo? Agora nós podemos brincar, né, vamos dizer assim, um pouco com isso. Qual que seria? Seria falar o seguinte: qual desses modos vibracionais estão relacionados com esta vibração aqui, este estiramento CL-CL? Será que a gente pode tirar isso daqui? Porque eles não são equivalentes aos dos equatoriais. Né? Então, se nós fizermos isso, vamos ver o que a gente consegue aprender a partir daqui. Né? Isso aqui já não está no exercício mais, é só mesmo para a gente brincar um pouco com isso. Então, nós temos o E, 2C3, 3C2, sigma H, 2S3, 3 sigma V. E nós vamos ver então que nós temos 2C3 dá 2, né? 3C2 dá 0, sigma H dá 0, 2S3 dá 0, sigma V dá 2. Né? Então, a partir daqui, a gente pode inspecionar a partir da nossa tabela de D3H, que nós vamos ter aqui o 1, 2, 3, 6, 10, 12 e 12. Então, nós temos a linha, né, que vai ser 1 sobre 12, que vai dar aqui, ó, 2 mais 4 mais 6, que dá 1. E nós temos mais 1. Então, basta a gente olhar aqui e nós vamos ver que vai ser o A2, 2 linhas. O A2, 2 linhas, é igual a 1.
né? Então, o A2, duas linhas. Então, onde está... Eu vou pegar aqui com uma outra cor, só para a gente sinalizar. E nós vamos então sinalizar. Cadê o A1'? Então nós sabemos que esse tem um A1' aqui, né? Um desses que está relacionado ao axial, e qual outro que está relacionado a duas linhas, que é este aqui, né? Então, que são estiramentos do tipo CL-CL, certo? Então, já sabemos que o de 579 e 581 necessariamente deve estar relacionado com os estiramentos equatoriais. Será que a gente pode fazer isso aqui? Se a gente pensar agora em setinhas aqui no equatorial, nós podemos fazer rapidinho. Vai ter 3, 3C3 é 0, C2 é 1, sigma H é 3, S3 é 3, 3 sigma V é 1. Será que a gente tira aqui rapidinho? Então, olhando por aqui, nós vamos ter 3, 6, 9, 9 com... O que eu fiz de errado aqui, gente? 3 com 3, 6, 9, 9 com 6, 15, com 6, 21. 2, 2, 3, 6. Não, peraí. 3, 9. Tem uma... Nós fizemos alguma coisa errada aqui para esse 3. Vamos repetir o que eu errei aqui. O E dá 3, C3, 0, 3C2, 1, sigma H é 3, 2S3. Ah, isso aqui é 0, né? Rodei. E o sigma V é 1. Agora sim. Então tá certo? 3 com 3, 6, 9, 12. Então, eu tenho o A1', eu tenho 1, né? E por inspeção, nós vamos aqui olhando, tá bom? Então, o C2, ele pode ter aqui e menos 1, 0. Então, vai ser um degenerado. O degenerado, C2 é 0, o S3 é 0. Então, me parece que eu tenho um E' aqui, será? Um E', eu tenho 1 sobre 12 de 6 mais sigma H 6 e o resto é 0. Então é 1. Pronto, chegamos, né? Então nós temos o A1' e o E'. Então a gente já sabe que o estiramento equatorial é no E', olha aqui, tá certo? Que mais que nós podemos tirar? E um A1'. Então, um desses dois A1' aqui é o estiramento assimétrico. Então, esses dois a gente sabe que são estiramentos assimétricos. Um deles, né? E os de cima aqui, nós já sabemos que eles são os estiramentos, né? Aqui, ó, né? Axial e o E' equatorial. Gente, observa, onde que tem a frequência de estiramento, então,
mais forte. Ora, o que nós estamos dizendo que o estiramento mais forte, quando a gente olha aqui, que esses estiramentos relacionados ao equatorial está na faixa de 580 centímetros a menos 1. E esse estiramento aqui, ele está em que faixa? 444 centímetros a menos 1. Isso deduz de quê? Que a distância de, provavelmente, esta ligação é mais fraca do que essa. Lógico que você deve estar esperando que a distância de ligação aqui, ela é maior do que a distância de ligação equatorial. Tá? Então, para uma análise dessa de infravermelho e Raman, a gente consegue perceber que no caso do PCl5, né, os cloretos equatoriais devem ser mais reativos do que os cloretos equatoriais. Por quê? Porque a distância de ligação aqui deve ser maior. Ok? Por uma análise de infravermelho e Raman. Tá? Então essa é a química que nós vamos, né, desenvolvendo, e aqui a gente pode, né, caminhar e explorar cada vez mais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Tchau.